Tá gravando. Bom dia, turma. Vamos retomar nossas sessões do Friday Mace Club hoje. A doutora Gabriele vai fazer a apresentação de 2 artigos, né? Só retomando o que a gente viu até aqui, a gente começou lá em abril, né, falando que até a década de 80, quando a gente pegava paciente com infarto agudo, era praticamente um paciente paliativo, né, que a gente dava suporte, deixava o paciente em repouso absoluto, para ele não fazer mais esforço, não evoluir com arritmia fatal. Eles acabavam evoluindo com TVP, TEP, e acabavam falecendo na sua grande maioria, né? Então, a gente começou com os trabalhos com AS, com a streptokinase, já com uma redução expressiva de MACE, né, da ordem de 20%, 25%, 40%, aliás, associação. Depois a gente viu o uso da alteplase, a gente começou a fazer angioplastia, a princípio, com balão, a gente comparou a angioplastia com balão com trombólise, a gente começou a usar as drogas, as 5As lá, né? Então, começou a usar beta-bloqueador, inclusive venoso, começou a usar captopril, a gente descobriu a enoxaparina e viu que ela é superior, a heparina não, superior não, mas pelo menos não seria equivalente, sem aumentar o risco de sangramento em relação à heparina não fracionada. A gente viu que no choque a gente tinha que fazer uma estratégia invasiva para esse paciente, para aumentar a taxa de sobrevida para ele. E hoje, finalmente, já no final da década de 90, ainda sem nenhuma diretriz oficial de infarto agudo, seja da ESSA, seja da American Heart, a gente vai colocar em pauta se a angioplastia com stent, e nessa época a gente era os bare metals, os stents que não são revestidos de droga, né? Se eles seriam superiores à terapia farmacológica ou própria angioplastia com balão, né? Para vocês entenderem um pouco, o uso de stent, quando vocês olharem lá, no próprio GIS-4, né? E ele já tinha alguns pacientes com uso de stent, né? A gente já tinha alguma evidência, já tinha uma evidência boa, na verdade, no quadro de Daxtab, a gente já tinha alguns trabalhos, como STARS Trial, mostrando um aumento da patência da lesão, né? A gente sabe que mesmo quando fazia angioplastia com balão, a gente tinha uma taxa ainda de restenose e reinfarto e isquemia residual, mas na época existia muito medo de você colocar um stent ali onde tinha um trombo e ocorrer uma trombose aguda de stent, porque já era um problema no cenário crônico, né? Tanto que eles começaram a ter trabalhos onde eles viram que, naquela época, o uso da ticlopidina, que também é um inibidor plaquetário, quando associado ao AS, reduzia esse desfecho de trombose de plaquetas, ou de trombose aguda de stent. Mas qual que é a questão? Acho que ninguém aqui usou ticlopidina, até queria perguntar para o Zarur se ele chegou a usar, mas acredito que não. O Zarur também formou em 2009. Mas a ticlopidina tinha um efeito colateral muito grave, que era a plasia de medula. Não era tão frequente, a Gabi ia mostrar que era na faixa de 4%, 10%, né? Mas isso necessitava ali de um controle frequente de hemograma, né? E aí, a partir desse trabalho, a gente começa a abrir um horizonte da dupla de agregação, justamente por esse risco da trombose de stent. Gabi, com você. Tá todo mundo me escutando? Sim. Beleza. Então, bom dia a todos. Eu sou a Gabriele, sou residente de cardiologia R4 do Hospital Geral. E hoje eu vou apresentar 2 artigos, artigos que tiveram impacto assim na cardiologia, estão presentes na nossa prática clínica, né? Deixa eu só ajustar aqui agora a apresentação. Aqui. Tá todo mundo vendo os slides? Não passou, Gabi, tá só no slide inicial. Peraí, é agora. Tá passando. Agora, Passou. Passou? Beleza, então. Então, eu vou dar início. Então, a gente vai começar
pelo estudo chamado um estudo prospectivo multicêntrico, sobre a segurança e viabilidade do implante de stent, né, primário no infarto agudo do miocárdio, falando de resultados intra-hospitalares e de 30 dias após o implante do stent. É um chamado PAM Stent Pilot Trial. Ele foi publicado no American College no ano de 98. Como o professor Giannini já havia falado, na época, a angioplastia primária com balão já demonstrava em alguns estudos superioridade à trombólise, né? Principalmente com taxas de reperfusão maiores, superiores, né? E melhores desfechos clínicos. Porém, essa angioplastia primária com balão, ela apresentava algumas limitações que ainda precisavam ser superadas. Porque mesmo que houvesse uma angioplastia primária bem sucedida, o que poderia ocorrer? Isquemia recorrente, cerca de 10 a 15% dos casos, reinfarto antes da alta hospitalar, de 3 a 5% dos casos, reoclusão da artéria relacionada ao infarto, de 5 a 10% dos casos, e uma reestenose angiográfica pós-angioplastia por balão primária de 37 a 49% dos casos, com uma reoclusão tardia do vaso relacionada ao infarto em 9 a 14% dos casos. Então, esses pacientes, como resultado, 20% iam precisar de uma nova angioplastia ou uma cirurgia de revascularização dentro de 6 meses após a alta, né? Além disso, na época, o uso de stents no contexto de eletivo, né, já mostrava alguns resultados promissores, principalmente com uma taxa reduzida de reestenose e melhores desfechos clínicos tardios. Porém, no contexto do cenário agudo, ainda era meio controverso, principalmente nas lesões que tinham trombo, porque o pessoal tinha esse medo do risco de ter uma trombose subaguda. Então, com isso foi aventada uma hipótese que possivelmente a estratégia de stent poderia ser viável nos pacientes com infarto, principalmente resultando em baixas taxas de isquemia recorrente, reinfarto e reestenose. E é isso que o estudo teve o objetivo de estudar, que é testar a viabilidade, a segurança e eficácia da estratégia de implante de stent primário no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Foi um estudo prospectivo, não randomizado e multicêntrico, cerca de 7 centros na América do Norte, 1 na América do Sul e 1 na Europa. E quais foram os critérios de inclusão? Dor torácica, com menos de 12 horas de duração, com qualquer padrão eletrocardiográfico compatível com infarto agudo do miocárdio. Além disso, estavam inclusos pacientes que já foram revascularizados cirurgicamente previamente, né? E a oclusão de enxerto venoso. Foram excluídos do estudo choque cardiogênico, pacientes que apresentavam uma contraindicação absoluta, heparina, aspirina, ou ticlopidina, que durante a internação foram submetidos a alguma terapia trombolítica também, ou que foi optado durante a internação tratamento clínico ou cirúrgico, ou então que até participavam de outros estudos investigacionais, né? Então, os pacientes chegavam no pronto-socorro com essa dor torácica, eram submetidos, eram administrados a esses pacientes AS, 324 miligramas mastigável. No caso da França, era fornecido endovenoso, associada a tioclopidina, 500 miligramas via oral, heparina não fracionada em bolos e beta-bloqueador endovenoso se ausência de contraindicação. Seguido desse atendimento lá no pronto-socorro, eles eram encaminhados ao setor de hemodinâmica para ser submetido a cineangiocoronariografia e ventriculografia esquerda. Eles usavam um contraste e oxaglato, o nome, justamente para minimizar complicações tromboembólicas, e lá eles realizavam a angioplastia primária, se apropriado. Por que se apropriado? Porque se o paciente apresentasse um fluxo TIM3 para trombólise com uma estenose da artéria relacionada ao infarto de 70%, ou então o vaso fosse de fino calibre e estivesse ocluído, né? E se a artéria relacionada ao infarto não pudesse ser identificada, então esse paciente não seria submetido à angioplastia, ficaria como tratamento clínico. Agora, se o paciente apresentasse lá um fluxo TIM3 no vaso relacionado ao infarto e tivesse uma estenose de tronco de 60%, ou então uma doença triarterial grave,
ou tivesse uma anatomia desfavorável à angioplastia, então era optado por cirurgia de revascularização. Então, esses pacientes que foram tratados clinicamente ou cirurgicamente foram excluídos do estudo. Além disso, lembrar que nesse estudo, a implantação do stent foi adiada nos seguintes casos. Se a lesão exigisse mais de 3 stents para cobertura, se o diâmetro do vaso fosse incompatível com o tamanho de stent disponível, eles escolheram um stent específico, né, de um diâmetro específico, e a lesão teria que ter aquele diâmetro, o vaso tinha que ter aquele diâmetro. Se a lesão relacionada ao infarto fosse uma lesão ostial ali da artéria descendente anterior, da artéria circunflexa, ou se algum ramo lateral importante estivesse em risco. Ou então, se a artéria relacionada ao infarto tivesse uma tortuosidade proximal excessiva ou uma calcificação da lesão. Lembrar também que nesse estudo, nenhuma lesão foi excluída devido à presença de trombo, né? Caso houvesse uma grande carga de trombo persistente, mesmo a angioplastia primária, mesmo as dilatações repetidas, né, o tratamento farmacológico, então aí sim a implantação de stent era optado por ser adiada. Agora, caso o defeito de enchimento angiográfico for consistente com o trombo após o implante do stent, aí optava-se por fazer uma angioplastia adicional. Caso se mantivesse refratário, mantivesse essa presença de trombo, esse defeito de enchimento angiográfico, aí era optado por fazer uma trombólise intracoronária. Mas todas as lesões com estenose de 70% proximal ou distal à lesão relacionada ao infarto foram submetidas à inserção do stent, né? E aí, todos esses pacientes, após o procedimento, recebiam heparina, 6 horas após, e terminadas essas 6 horas, era reduzido para metade da dose por mais 12 horas. Todos os pacientes recebiam um AS 325 mais a ticlopidina 250 de 12 em 12. Caso hipertensão, IC ou função ventricular esquerda reduzida, recebiam os IECAS e bloqueadores beta-adrenérgicos. Esses pacientes, ao final, recebiam alta hospitalar quando estáveis. Se fosse um paciente de baixo risco, era geralmente no 3º ou 4º dia. Se fosse de alto risco, geralmente do 5º ou 7º dia. E eles tinham um follow-up aí em 1 mês e 6 meses após a alta hospitalar. O AS na alta foi mantido por tempo indeterminado. Já a ticlopidina foi mantida apenas por 4 semanas e depois descontinuada, justamente pelo risco de aplasia de medula. E aí eram realizados hemogramas completos em 2 e 4 semanas após a alta. Os dados do estudo foram coletados a partir de formulários, né, que foram preenchidos para cada paciente, tanto na fase hospitalar quanto na fase de acompanhamento do follow-up, né. Foram feitas revisões dos relatórios do CAT, dos eletros, dos exames laboratoriais, dos exames de alta. Em relação à análise da coronária, foram feitas a análise do local, né, e também foi analisado por um laboratório independente. E aí, ele falou que dos 312 filmes analisados, apenas 300, cerca de 96%, foram tecnicamente passíveis de análise. E caso houvesse algum evento adverso durante o estudo, deveriam ser relatados ao Centro de Coordenação Clínica até 24 horas após a ocorrência, né? Então, assim, o tempo de estudo desse trabalho foi entre junho de 95 a julho de 96. A população estudada foram 312 pacientes com infarto agudo, que foram submetidos à angioplastia primária em 9 centros clínicos. Desses 312, em 240 pacientes, cerca de 77%, foi tentada a realização do implante de stent. Só que só teve sucesso em apenas 236%, 98% dos casos. Os 4 pacientes restantes, o stent acabou não alcançando ou não cruzou a lesão, e aí o stent teve que ser removido. Já em cerca de 72 pacientes, foi inviável implantar o stent. Então, esses pacientes foram submetidos apenas à angioplastia com um balão, não com stent. E aqui nessa tabela, a gente tem a análise, né, das características clínicas e angiográficas dos pacientes, comparando aquele nos quais os pacientes
foram submetidos ao stent, que é 240, e aqueles angioplastia com balão, de 72. A idade média entre os dois grupos foi a mesma, né, de 61 anos, cerca de 25% a 30% eram mulheres, né, nos grupos. Das comorbidades avaliadas no estudo foram pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, que já tiveram algum infarto prévio, ou foram angioplastados, ou fizeram uma cirurgia de revascularização prévia, AVC prévio, sendo que o mais predominante foram pacientes hipertensos e tabagistas. Hipertenso foi cerca de 44% nos dois estudos, e tabagismo também foi cerca de 40%. Da questão da localização do infarto no eletro, foi principalmente a parede inferior, cerca de 52% no grupo stent e 60% no grupo de angioplastia com balão, né? E é isso. Já aqui das características angiográficas também, dos pacientes que foram submetidos ao stent ou não, da fração de ejeção. No grupo stent, a média foi de 48%, no grupo balão de 51%. Em relação aos vasos acometidos, né, a maioria dos vasos acometidos, a maioria das lesões eram uniarteriais. Porém, se for olhar no grupo com submetidos a angioplastia com balão, a proporção foi bem maior de triarterial. Aqui corresponde a 31%, enquanto no grupo stent foi de apenas 21%. E uniarterial, se for no grupo stent, de 49%, né? A artéria mais relacionada ao infarto foi a artéria coronária direita, né? E enquanto a localização das lesões, no grupo stent, foi principalmente lesões proximais. Mas se for analisar da questão do grupo com angioplastia por balão, a proporção foi muito maior de lesões distais. Foram 33% no grupo por angioplastia com balão lesão distal, enquanto no grupo com stent foi apenas 9% dos casos. Aí, já nessa tabela aqui, ele coloca a justificativa do porquê ele não tratou, não colocou, na verdade, stent naqueles 72 pacientes, né? A justificativa foi o diâmetro, né, pequeno do vaso, que foi cerca de 9% dos casos, a extensão da lesão, que necessitaria de mais de 3 stents, e também a tortuosidade excessiva proximal. Foram mais predominantes, né? Além disso, da questão da análise angiográfica, a maioria dos stents ali no laboratório centro, os pacientes apresentavam com time 0 ou 1 na admissão, nos dois grupos, 79% no grupo stent e 79% no grupo angioplastia por balão. E, ao final da intervenção, a maioria dos pacientes atingiram time 3, sendo 96% no grupo stent e 95% no grupo angioplastia por balão. Só que, na análise do laboratório independente, né, houve uma redução justamente no grupo angioplastia por balão. No grupo stent, o time 3 foi alcançado em 94%, e na angioplastia por balão, cerca de 87% do time 3. Em questão agora dos desfechos, né, maiores intra-hospitalares. Aqui nos desfechos, a taxa de morte e reinfarto foi baixa nos dois grupos, sendo 2 mortes no grupo stent. Além disso, o grupo angioplastia por balão apresentou mais reintervenção que o grupo stent, principalmente por cirurgia de revascularização. Então, a gente vê que foi feita uma nova angioplastia em cerca de 8% dos casos no grupo angioplastia por balão, e cirurgia de revascularização, 12% dos casos que foram submetidos à angioplastia por balão. E comparada a grupo stent, foi apenas 2,9%, né? Além disso, no grupo angioplastia por balão, teve mais casos de necessidade de hemotransfusão. Foram 9,7%, e o grupo stent foi apenas 2,1%. E eventos como insuficiência cardíaca, AVC, hipotensão, ocorreram em baixa frequência em ambos os grupos.
Aí aqui nessa tabela, que fala de uma necessidade de uma nova angiocoronorografia. Não era o protocolo do estudo, né? Mas foi visto que cerca de 18% dos pacientes foram submetidos a uma nova angiocoronorografia, a um novo procedimento invasivo. Quais foram as indicações desse exame, né? Foi principalmente dor torácica, sem alteração eletrocardiográfica, cerca de 4,2%. Mas o principal foi a preferência do médico assistente, que foi de 9,2%. E nesse novo CAT foi visto, em relação ao vaso relacionado ao infarto, uma estenose maior que 50%, principalmente no grupo que foi angioplastado por balão. Já em relação à reoclusão, por exemplo, no grupo stent, foi apenas de 0,8%. Então, na alta, os pacientes do grupo stent, 98% receberam alta com aspirina ou tioclopridina, ou ambos, né? No follow-up de 30 dias, 309 pacientes, ou cerca de 99,7% dos pacientes que receberam alta, então foi um segmento ótimo, né, para o estudo. E aqui foram os desfechos 30 dias após a alta, né? Nesses desfechos, nos 30 dias após a alta, dos eventos adversos, no caso, né, foram infrequentes, principalmente no grupo stent, e mais frequentes no grupo angioplastia por balão, principalmente relacionada à alta taxa de revascularização, cerca de 12% dos casos, enquanto no grupo stent foi 3,4%, e a taxa de reinfarto, que foi 0 no grupo stent e 1,4% no grupo angioplastia por balão. Então, esse estudo mostra que a estratégia de stent primária é segura, né, e viável na maioria dos pacientes com infarto submetidos à reperfusão mecânica, e que a combinação das pressões altas do implante do stent, a administração de heparina, a S-ciclopidina, esses eventos adversos, como reinfarto, trombose e a revascularização do vaso-alvo em 30 dias foram raros, né, no caso. E que essa estratégia de implante de stent em todas as lesões elegíveis, que foi alcançável em 77% dos pacientes nesses estudos, parecem resultar em resultados de curto prazo, pelo menos equivalente ou possivelmente superior à angioplastia por balão. Além disso, lembrar que a angioplastia por balão, a dissecção e a estenose residual são as principais preditoras aí de isquemia e reclusão da artéria. Então, são limitações desse procedimento. E que, pelo estudo, a gente viu que foi superada pelo implante de stent. Além disso, a gente viu nesse estudo que o reinfarto após um implante de stent é menos comum, né, do que a da angioplastia por balão. E que lembrar que o estabelecimento do stent com fluxo anterogro rápido pode facilitar a resolução natural do coágulo por fibrinólise endógena, justamente com aspirina, ticlopidina e heparina, inibindo a formação de novos trombos, que era o medo aí do estudo da época de fazer angioplastia com stent por causa de trombose. Mas lembrar que esse estudo tem algumas limitações, principalmente viés de seleção, porque a gente viu que teve resultados bons também no grupo por angioplastia por balão, mas eram apenas 72 pacientes, era apenas 23% da amostra. Além disso, esse grupo também incluía alguns pacientes de menor risco, vasos menores, menos miocárdio em risco do que do grupo stent. E ele fala que esse estudo, ele ainda a gente não permite afirmar ainda a superioridade do implante do stent primário em pacientes elegíveis em relação à angioplastia por balão primária. Além disso, ele fala para a gente não generalizar, porque nesse estudo a gente excluiu os pacientes com vasos de pequeno calibre e doença coronária difusa, então a gente não pode extrapolar para esses subgrupos. E como ele usou um stent específico, de um tamanho específico, ele fala que caso se necessite de stents menores e mais longos, vai necessitar aí de novas avaliações de segurança e eficácia no infarto agudo do miocárdio. Então, ao final, novamente, se mostrou seguro e eficaz, né, a curto prazo em pacientes com infarto e com um excelente desfecho clínico.
Ainda não permite conclusões sobre restenose e eventos a longo prazo, ou ainda custo-efetividade. Ele fala que necessitaria aí de estudos randomizados, porque esse também não foi, né? Multicêntricos e de grandes escalas para a gente estabelecer realmente o papel da implantação do stent em pacientes com infarto do miocárdio. E caso esses ensaios mais para frente demonstrasse que o implante de stent pode reduzir as taxas de reestenose e os eventos clínicos adversos presentes na angioplastia por balão primária, aí sim o implante de stent tem o potencial de ser o próximo grande avanço na terapia de reperfusão mecânica do infarto. Então, do checklist de avaliação crítica, dos desfechos primários, a designação para os tratamentos não foi randomizada. Os pacientes que foram admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, ok. O segmento também foi completo, a análise seguiu também o princípio de intenção de tratar. Dos desfechos secundários, a condição cega não foi contemplada, os grupos comparados não eram similares no início do estudo, e os pacientes, os grupos, né, foram tratados igualmente. E os resultados podem ser aplicados, sim, aos nossos pacientes. Todos os objetivos foram considerados e os benefícios do estudo mostraram que realmente superam os riscos e os custos. Isso. Parabéns pela apresentação, Gabi. Acho que é um trabalho bem difícil de ler, não sei se você não teve oportunidade de pegar para ler. E o que eu acho interessante, eu parabenizo a todos vocês, que eu tenho visto isso nas apresentações, é que, assim, provavelmente, como eu, vocês não tiveram nenhuma aula de medicina baseada em evidências da faculdade, né? E eu vejo todos vocês sendo críticos quando pego esses trabalhos mais antigos, mesmo que eles tenham sido publicados em revista grande, quanto aos viés do estudo, se tem viés de seleção, se tem viés de recrutamento, se tem um viés de análise, e é algo que, assim, vocês me trazem antes de eu chegar e conversar com vocês. Então, mostra que apesar da nossa formação um pouco deficitária, vocês correram atrás e têm uma boa noção. Basicamente, o intuito desse estudo foi mesmo mostrar, né, na nossa cronologia aí da síndrome craniana aguda, que a angioplastia com stent, então, acabou começando a ganhar seu espaço, né, porque hoje em dia, quando vocês pegam um supra e levam para a emergência, parece que é algo muito correto e muito certo e prático, né? Mas é interessante vocês verem que não foi assim, que a medicina evoluiu com o tempo, né? E esse trabalho que realmente abriu a porteira aí para a gente começar a usar stent na síndrome craniana aguda, né? Mostrando que é factível, que não aumenta tanto a taxa de trombose de stent como eles achavam. Mais para frente acabou saindo o Cadillac com stent bare metal, mostrando que realmente reduz a taxa de reinfarto, de nova necessidade de angioplastia do vaso-alvo, e lá, muito mais para frente, a gente vai ter o Typon com os stents de segunda geração, né, os 10, revestido com droga, mostrando segurança desse stent também. Mas, basicamente, a ideia foi essa, ver que, mesmo no trabalho de uma grande revista, né, e você pegando uma intervenção que hoje para a gente é muito óbvia, mas na época não era, a gente vê que a angioplastia agora com stent também se consolidando na prática do infarto agudo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Thaís está on também, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Daniel, acho que não pôde entrar hoje. Então, tá bom, pode passar. Próximo próximo trabalho, Gabi, a gente tem a honra aí de estar com o Jonathan online para acompanhar a discussão também. É engraçado, né, Jonathan, que acho que no mês passado tinha algum residente rodando com a gente que perguntou como que a gente fazia para usar GLT2 e a finerenona, né, e tanto eu quanto você fomos categóricos, né? Eu geralmente faço escalonado, o paciente já está com IECA, e associa a dapaglifosina, porque o trabalho da DAPA foi primeiro, e se mantém, a gente associa a finerenona.
E aí veio o Confibs para mostrar que, mais uma vez, a medicina evolui, né? E é interessante que, assim, às vezes, não sei se foi a cabeça dos residentes, né? Mas quando pegam, mas mais um trabalho que não mexe com MACE, né? Mas cada vez mais essa doença cardiorrenal metabólica está em voga, né? Para quem conseguiu acompanhar aí a SOCESP, a gente teve várias mesas sobre esse tema, e é uma realidade nossa, tanto essa questão da disfunção renal gerando insuficiência cardíaca, do paciente com diabetes, principalmente com obesidade, né? E aí acho que o Jonathan vai falar lá para frente desse tripé de tratamento, que já está virando quarteto mágico da nefro também, mas Gabi pode começar. Tá. Então, agora a gente vai iniciar o segundo estudo. Foi um estudo publicado no New England, foi publicado recentemente, agora em 2025. E é o estudo sobre a finerenona associada à empaglifosina em pacientes com DRC, doença renal crônica, e diabetes tipo 2. Então, sabemos que pacientes com doença renal crônica e diabetes tipo 2, eles têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares e insuficiência renal. E, atualmente, na nossa prática clínica, a gente faz uso dessas medicações que eu vou falar agora, bloqueadores do sistema renina-angiotensina, inibidores do SGLT2, a finerenona, e os agonistas do receptor peptídeo semelhante ao glucagon, né? Justamente a gente usa essas medicações com o objetivo de reduzir o risco da progressão da doença renal crônica e as complicações cardiovasculares. Existem alguns ensaios clínicos, né, prévios com a finerenona que mostra que ela reduz a relação albumina-creatina urinária, independente do paciente se ele usa ou não os inibidores de SGLT2, sugerindo, então, que ela poderia ter um efeito aditivo. Porém, essas análises têm a limitação que elas não abordam os efeitos clínicos do início simultâneo de ambos os medicamentos. Então, o objetivo desse estudo foi justamente testar se essa associação da finerenona com a empaglifosina poderia trazer esse benefício aditivo real. Então, foi um estudo duplo cego, randomizado e controlado por ativo. Então, não é um placebo controlado, foi uma comparação de monoterapia com uma combinação em si, que eu vou passar mais para frente. Então, aqui, o período estudado foi de 23 de junho de 2022 a 14 de agosto de 2024. A população amostral foi de 800 pacientes e foram em 3 braços. Da finerenona, foi usado 10 miligramas dia se a taxa de filtração fosse menor que 60, 20 miligramas dia se a taxa de filtração fosse maior que 60, mais o placebo. O N desse grupo foi de 264. O outro braço foi da empaglifosina, 10 miligramas dia, mais o placebo. O N foi de 267 pacientes. E o último braço foi a finerenona, de 10 ou 20 miligramas dia, associada à empaglifosina, 10 miligramas dia, cujo N foi de 269 pacientes. Os critérios de inclusão do estudo foram pacientes de diabetes tipo 2, com uma glicada menor que 11, com uma taxa de filtração entre 30 a 90, e com uma dosagem de albuminúria de 100 a 5.000, né? E os critérios de exclusão foram insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida sintomática, um potássio acima de 4,8, ou um AVC, ou um infarto agudo prévio, ou internação por uma IC descompensada nos últimos 3 meses, diabetes mellitus tipo 1, e uma história de transplante renal prévio ou que esteja na fila de transplante. Além disso, todos os pacientes deveriam estar fazendo uso de EcoBRA pelo menos há mais de um mês. Não poderia estar fazendo uso de inibidores de SGLT2 ou algum agente ligante ao potássio há menos de 8 semanas. Todos esses pacientes passaram por visitas, cerca de 7 visitas, e a cada visita era dosado a relação albumina-creatinina urinária, o potássio sérico e a creatinina sérica. Além disso, durante todas essas visitas, era feita a aferição da pressão arterial por 3 vezes. A terapia medicamentosa, né, foi interrompida 180 dias após a randomização, e aí, nos 30 dias depois, no follow-up, né, foi novamente dosada a relação albumina-creatinina urinária, a pressão arterial, a creatinina sérica e o nível de potássio sérico. Então,
Dos 800 participantes, 746 participantes completaram o período de follow-up de 30 dias. Então, quais foram os desfechos primários? Justamente avaliar a variação relativa nessa relação albumina-creatinina urinária média, do início do estudo até os 180 dias, que é onde foi suspenso as medicações. Já os desfechos secundários foi a variação relativa, né, dessa albumina e creatinina urinária entre a consulta do término do tratamento, ou seja, dos 180 dias, e nos 30 dias após a consulta do término, do follow-up. A outra avaliação era a variação também da relação albumina-creatinina urinária, agora dessa vez no início do estudo e 30 dias do follow-up. E a redução relativa na relação albumina-creatinina urinária de acordo com os limiares pré-especificados em 180 dias. Também foi avaliado desfechos secundários de segurança, dos efeitos adversos. Se houve alteração da taxa de filtração do início da terapia até o dia 30, se houve reversibilidade com a interrupção da terapia medicamentosa, né, dessa disfunção renal, se houve lesão renal aguda, hipercalemia, se teve hipotensão sintomática, se teve alguma cetoacidose, hipoglicemia, infecções micóticas genitais. Então, aqui nessa tabela, a gente vê os dados clínicos e as características dos pacientes que foram estudados. Os 3 grupos foram basicamente balanceados. A idade média foi de 66 anos, mais ou menos, dos 3 grupos. 25% eram mulheres do grupo. A maioria eram asiáticos, seguidos de pacientes brancos. Além disso, a glicada média era de 7,3. A relação albumina e creatinina urinária média foi de 579. E cerca de 28% dos pacientes estudados, eles já tinham uma história prévia aí de doença cardiovascular aterosclerótica. Além disso, a maioria dos pacientes, cerca de 98%, faziam uso já de ECOBRA, seguido de uso de estatinas, 74%, e de diuréticos aí de 36%. E o potássio sérico médio era de 4,5% da população. Aí, aqui na relação dos desfechos primários e secundários, foi observado do desfecho primário dos 180 dias, né, no caso da terapia combinada, de um intervalo de 0,48, que aí, fazendo a razão média, seria cerca de 52% de melhora da relação albumina e creatinina urinária na terapia combinada em 180 dias, da terapia instituída. E essa terapia combinada, esse resultado foi até 29% maior do que do uso da finerenona isolada. E comparado à empaglifosina, a terapia combinada mostrou um aumento, uma melhora da relação albumina-creatinina urinária cerca de 32% maior do que da empaglifosina de uso isolado. Além disso, foi observado que após a suspensão da medicação, naqueles 180 dias, houve um aumento, né, uma piora da relação albumina e creatinina urinária, mas mesmo assim, ela ainda permaneceu abaixo do valor basal do início do estudo. Aí aqui nessa tabela, no primeiro gráfico à esquerda, ele avalia a relação da mudança da relação albumina-creatinina urinária. O que ele viu? Que na terapia combinada, a gente tem uma diminuição dessa relação, e essa diminuição foi bem maior que o uso da empaglifosina e da finerenona isolada. Então, a gente vê a terapia combinada bem abaixo ali, a verde, né? E aí, a gente vê que após a suspensão, ela voltou a piorar e praticamente se igualou ali, mas não voltou ao valor basal. Já na questão do gráfico à direita, em cima, ele fala sobre a alteração do potássio sérico durante o estudo. Tanto a terapia combinada quanto a finerenona isolada provocaram um aumento do nível sérico de potássio, mas pelo gráfico a gente não observa uma potencialização comparado a uma finerenona isolada, né? Além disso, no terceiro gráfico embaixo, à esquerda, ele fala da alteração da função renal.
No gráfico, a gente observa que todos apresentaram uma queda da taxa de filtração glomerular, principalmente a terapia combinada. Porém, a gente vê depois do início das medicações, ela começa a estabilizar, e aí, quando chega nos 180 dias, quando é suspensa a medicação, ela tende a recuperar essa taxa de filtração glomerular. Já no último gráfico, à direita, que é em relação à alteração da pressão arterial sistólica, ambas as medicações, as terapias, elas reduzem a pressão arterial sistólica. Porém, na terapia combinada, essa diminuição é bem maior, né? Só que com a suspensão da droga em 180 dias, a pressão arterial costuma voltar ao seu basal, né? Porém, o estudo, ele relata que a incidência de uma hipotensão sintomática, ela foi bem baixa. Já nessa tabela, a gente avalia a questão de efeitos adversos após o início do tratamento. Os efeitos adversos, qualquer um foi encontrado em cerca de 52%, os efeitos adversos totais, né? Mas desfechos de morte foi apenas 0,8% dos casos. E a hipercalemia foi maior associada no grupo da finerenona isolada, cerca de 11% dos casos. E em relação à taxa de filtração glomerular, a queda dessa taxa de filtração maior que 30% foi mais no grupo da terapia combinada, cerca de 6,3%. E é isso. Aí, então, ele fala, então, que após 180 dias, essa relação foi reduzida em 52% com a terapia combinada, né? E que essa alteração da relação albumina e creatinina urinária começou a aparecer depois de 4 semanas após o início da terapia medicamentosa. E aí ele relembra que a alteração na relação albumina e creatinina urinária ao longo de 6 meses pode ser um marcador indireto para uma progressão da doença renal crônica. Além disso, a redução dessa relação também é um mediador dos efeitos dos inibidores SGLT2 nos desfechos renais compostos e também pode ser um mediador dos efeitos da finerenona nos desfechos renais compostos. E tanto é que tem meta-análises que mostram que uma redução de 30% nessa relação albumina-creatinina urinária está associada a uma redução de 27% de um desfecho renal composto. E aí, nesse estudo, a gente vê que ele sugere, né, que essas reduções observadas com a terapia combinada provavelmente vão se correlacionar com uma redução significativa no risco de progressão da doença renal crônica. Então, esse estudo ele fornece informações importantes, clinicamente, sobre a eficácia e a segurança da terapia combinada com empagliflozina e finerenona. Porém, isso também apresenta limitações. Ele utilizou um desfecho substituto, né, um marcador indireto. Não houve um acompanhamento aí dos participantes por tempo suficiente para medir se realmente teve diferença entre os grupos em desfechos cardiovasculares ou então na mesma progressão clínica da doença renal. Mas o ponto forte foi a alta porcentagem de participantes que concluíram o estudo, né? Foi um estudo internacional, então conseguiu dar uma boa generalizada dos achados. E que ele mostrou que realmente a redução dessa relação albumina-creatinina urinária como um biomarcador válido de risco corrobora o uso desse desfecho para potencialmente aí prever a proteção cardiovascular e renal em pessoas com doença renal crônica e diabetes tipo 2. Então, do checklist dos desfechos primários, foi uma designação dos riscos, mas foi randomizada, né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio e intenção de tratar, a condição cega também foi contemplada, os grupos comparados eram similares, foram tratados igualmente. É possível aplicar aos pacientes da nossa prática clínica, todos os objetivos foram considerados também, e o benefício realmente também supera o risco e o custo. Parabéns, Gabi, por mais uma excelente apresentação. Na verdade, eu trouxe esse trabalho, como falei para vocês, porque é algo que está sendo falado muito, essa questão da síndrome cardiorrenal metabólica, né? E na prática de consultório de vocês, é algo que vocês vão ver no seu dia a dia, que é o típico paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, entendeu? E a gente já tem 10 anos aí de
do EMPA-REG e do DECLARE, mostrando o uso do GLT2 nesse cenário. A gente já vai para uns 3 ou 4 anos, né, Jonathan, corrija se eu estiver errado, da finerenona, mas a gente já tem evidência dos antagonistas mineralocorticoides desde o TopCat de 2010. Então, assim, por mais que seja um estudo pequeno para avaliação de desfecho cardiovascular, a gente já tem uma evidência boa dessas duas medicações. A dúvida era realmente se iniciar escalonado, iniciar já mais agressivamente associado, seria seguro, né? Então, assim, vou pedir para o Jonathan ter a honra aí de falar para a gente, né, da parte renal. Eu até descobri que existe um MACE renal, né, o MER. Então, Jonathan, se você puder explicar para a gente como esse estudo impacta a nossa prática, o que você acha de relevante para passar para os residentes, a palavra é sua, bicho. Opa, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Bom, na nefrologia, a gente viveu por muitos anos sem nada de novidade, né? Janine, acho que passou por essa fase também na época da faculdade. E o que a gente tinha de mudança de desfecho era só IECA ou BRA, né? E é IECA ou BRA, né? Não uma associação entre as duas drogas. E enquanto isso a gente viu cada vez mais trabalhos aí para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, até chegar hoje que a gente já tem muito bem estabelecido, né, Janine, medicações para uso e a necessidade de começar essas medicações o quanto antes. E isso vem acontecendo agora com a doença renal crônica na nefrologia, né, principalmente na doença renal crônica do diabetes, que é o que a maioria dos estudos iniciaram, né. Então, no começo a gente viu com ISGLT2, DAPA, EMPA, canaglifosina, enfim. Acho que a cana nem tem mais no Brasil, né, Janine? Eu acho que nem chegou de entrar por conta da questão da amputação, né? Teve aquele mais de 20% de amputação no Canvas, e ele nem chegou de vir. E que foi a primeira droga que vamos chamar de modificadora da doença, né, na doença renal crônica, inicialmente também para o diabetes e depois bem estabelecida para a doença renal crônica com proteinúria de modo geral. E agora vieram os antagonistas de mineraloreceptores, né, como o finerenone, como uma terceira droga a ser iniciada também, né, inicialmente aí com os trabalhos mostrando no contexto de diabetes, mas já saiu trabalho também com finerenone para nefropatia de IgA. Eu já tenho usado para outras patologias também, porque provavelmente o benefício vai ser um benefício independente de causa, imagino eu. A gente tem o Fine One, que tá para sair também agora para DM1. E esse estudo, ele é um estudo bem interessante porque vai bem no que o Janine colocou, né? A gente tem ali um certo receio, principalmente na doença renal crônica, porque você tem impacto, né? Você diminui a taxa de filtração glomerular com IECA, com BRA, com ISGLT2, pelo menos nos momentos iniciais, e isso poderia aumentar a chance de ter uma hipercalemia, né? E isso deixava a gente mais inseguro de começar essas medicações juntas, tá? E esse estudo vem para mostrar que não, olha, realmente é seguro você iniciar as duas medicações, né, concomitantes. Você vê que tanto o Firialta isolado, né, quanto a combinação do finerenone com a empaglifosina, você não tem muito aumento de calemia, né? Não chega a meio MEC ali. Queda de pressão também, não tem muita diferença. A própria queda da taxa de filtração glomerular também não é uma coisa muito expressiva. Então, esse estudo vem para reforçar a necessidade de você entrar com essas medicações e entrar o quanto antes. Eu confesso que ainda fico um pouco inseguro, principalmente naquele paciente que vai se aproximando ali de um clearance de 25, que seria o limite ali para a gente pensar em entrar com as medicações. Nesses pacientes, eu ainda acho que a gente não tem um estudo específico para esse grupo, né? Então, ainda vou acabar entrando de maneira gradativa e reavaliando esses pacientes, mas no contexto geral, né, aquele paciente que tem um clearance permissivo, eu acho que está muito bem indicado você entrar com a combinação. E a gente caminha
que eu já brinquei com o Janine também, de chegar no nosso quarteto fantástico da nefrologia. E é cobrar, e SGLT2, né, que faz parte do estudo, ou AMR, né, no caso o finerenone, e a GLP-1, que os estudos têm visto com a semaglutida também, com uma droga que tem uma queda a mais na proteinúria no paciente diabético, principalmente se ele tiver obesidade associada. Então, a gente caminha para talvez na nefrologia a gente chegar nesse quarteto fantástico. Então, excelente trabalho, bem atualizado. Parabéns aí, Gabi, pela explicação. Se alguém tiver algum questionamento aí da parte nefrológica, Janine, quiser fazer alguma provocação aqui. Obrigada, professor. Alguém quer aproveitar o Jonathan, gente? Acho que é mais isso, Jonathan. Obrigado mais uma vez aí pela participação. A gente fica por aqui, gente. Um bom final de semana. Na próxima semana, a Giovana vai apresentar 2 trabalhos também, um sobre tranqueteplase e um sobre o uso de beta-bloqueador na fase aguda de infarto. Tá bom? Uma boa sexta-feira e bom final de semana a todos. Obrigada, professor. Parabéns, Igor.